Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de apresentar, baseado no livro Os Outros da Bíblia, esse livro aqui do André Daniel Haik, uma perspectiva sobre a relação entre os mesopotâmicos e os hebreus. Tá? Eu darei uma ênfase no legado dos mesopotâmicos, sua cultura e sua religião, e eu finalizarei dando uma ênfase maior naquilo que Mircea Eliade chamou de o mito do eterno retorno. Qual a importância, então, da gente falar dos mesopotâmicos? Primeiramente, os mesopotâmicos são considerados por muitos aqueles que criaram a civilização. Tá? A Mesopotâmia era uma região que ficava ali entre os rios Tigre e Eufrates, até por isso Mesopotâmia significa terra entre rios, e muitos historiadores afirmam que as primeiras civilizações elas surgem exatamente ao longo desses dois rios que nascem nas montanhas da Turquia, e esses dois rios descem até ao Golfo Pérsico. Em segundo lugar, porque Abraão era um mesopotâmico. Tá? Abraão era da cidade de Ur, que era uma das principais cidades mesopotâmicas. E Abraão é o patriarca dos hebreus. Por isso a importância de a gente conhecer os mesopotâmicos. Tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o urbanismo como sendo um legado desses povos. Tá? Não desse povo, mas desses povos, porque são vários. O André Daniel Haik, mesmo nesse livro, ele fala que muitos historiadores afirmam que foram os mesopotâmicos aqueles que criaram o que nós chamamos de cidade. E as características das cidades deles permanecem nas nossas atualmente. Se nós observarmos, poder político e poder religioso geralmente estão no centro das nossas cidades. As plantas delas são retas e as ruas elas seguem os pontos cardeais. Dá uma pensada aí na tua cidade se não é assim. Outro aspecto que faz parte desse legado dos mesopotâmicos é a escrita. Principalmente aquilo que nós chamamos de escrita cuneiforme, que recebe esse nome porque era em formato de cunha. Era feita em tábuas de argila com material pontudo. E essa escrita ela foi criada muito em função do urbanismo. Então, você cria cidades, há a necessidade de se manter a ordem, manter o poder. E para que isso aconteça, você precisa de ferramentas que lhe ajudem a administrar, a gerir essa cidade. E a escrita ela surge exatamente como uma dessas ferramentas que poder pelos monárquicos locais. Outro aspecto que são os sistemas numéricos e calendários. Esses povos eles trabalhavam com base num sistema sexagesimal, sistema de base 60. Por quê? Porque 60, o número 60 possui diversos divisores, então facilitava os cálculos. Mas esse pessoal era extremamente inteligente, porque, por exemplo, eles sabiam calcular volumes de figuras geométricas das mais variadas, eles faziam cálculo do segundo grau, eles conheciam matemática linear, dentre outras coisas. Isso fez com que os mesopotâmicos, a partir do conhecimento matemático que tinham, começassem a observar o céu, os astros, e eles passaram a prever a posição dos astros, a posição das estrelas, dos planetas, e assim eles conseguiram, a partir disso, construir almanaques, calendários, que no caso deles era um calendário lunar que vai lá no futuro ser o mesmo calendário que os hebreus irão utilizar. Já parou para pensar que a hora ela tem 60 minutos e que os minutos têm 60 segundos? Pois é, isso vem de um sistema sexagesimal. Para fechar essa parte, os códigos jurídicos. O principal deles, claramente, o Código de Hammurabi, que foi o rei da Babilônia, o imperador da Babilônia, melhor dizendo, de 1810 a 1750 aproximadamente. O Hammurabi, ele constrói um código de leis que conseguia regular, por exemplo, a propriedade das famílias, tratar de herança, tratar de classes especiais como veterinários, pedreiros
dentre tantos outros. E falava sobre roubo também e muitas outras coisas. Há alguns aspectos que são semelhantes, por exemplo, à Torá, a lei de Moisés. Tá? Por exemplo, a gente poderia citar aquilo que é conhecido como lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que a rigor não está no Código de Hammurabi, mas está ali com outras palavras, de uma maneira um pouquinho disfarçada, mas que é claramente a mesma ideia do olho por olho, dente por dente, que aparece lá no livro de Êxodo. Tá? Falar sobre a religião mesopotâmica. Inicialmente, a religião mesopotâmica, que é uma religião politeísta, se dava na adoração do rio, na adoração das montanhas, na adoração da tempestade. Depois, com o passar do tempo, os deuses eles vão ganhando forma humana. E eles eram imaginados como humanos gigantes. Dentre esses deuses, começaram a surgir aquelas que eram chamadas de tríades divinas. Então, não é a ideia de trindade do cristianismo, tá? Mas uma espécie de hierarquia dos deuses. Então, quando nós falamos de uma tríade divina primordial dos mesopotâmicos, nós pensamos em 3 deuses: An, Enlil e Enki. O Enlil foi aquele que, no mito do dilúvio dos mesopotâmicos, foi Enlil quem instigou o castigo. Enki foi aquele que deu um jeito de a vida ser preservada. Nós não iremos falar aqui da epopeia de Gilgamesh. Eu indico que vocês vejam um vídeo que está lá no canal Foca na História, que conta exatamente sobre essa epopeia e é muito interessante. Mas como aqui meu foco é exatamente falar sobre o mito do eterno retorno, eu gostaria de falar sobre, inicialmente, sobre a cosmogonia. O que é cosmogonia? Como que teria sido a origem de todas as coisas, tá? Então, primeiramente, existiam apenas as águas primordiais, Apsu e Tiamat. Essas águas primordiais resolveram então criar deuses. E eles criaram deuses casais, que geraram filhos. Entre esses filhos, An. E An, o deus dos céus, era o pai de Ea. O que acontece é que esses deuses eles foram criados para estabelecer a ordem. Lembram que lá no passado era caos? As águas primordiais eram uma massa de caos? Então, esses deuses, ao invés de desempenharem o seu papel, eles, pelo contrário, eram muito desorganizados. Então, Apsu, uma das águas primordiais, resolve destruir os deuses. Mas, sabendo do plano, vai lá enquanto ele está dormindo e o mata. Frustrou o plano do Apsu. Porém, o Tiamat, a outra água primordial, resolve também destruir os deuses. E ele envia Kingo, liderando monstros que iriam destruir esses deuses. E Anshar, que era um deus, resolve chamar os outros deuses para trabalharem juntos naquela resistência. Porém, nenhum dos deuses aceita, senão Marduk. Marduk vai lá, enfrenta Tiamat, ganha a batalha, divide Tiamat ao meio e a partir das 2 metades ele constrói céus e terra. Se torna então um deus importante e ordena que a partir do sangue de Kingo, cria então a humanidade. E é assim que céus e terra e a humanidade são criados na cosmogonia dos mesopotâmicos, que é narrada principalmente no Enuma Elish, que é um documento em tabuinhas de argila, datado do século XII a.C., aproximadamente. Um outro detalhe é que essa narrativa, essa história, passou a fazer parte da celebração do Ano Novo chamado Akitu ou Akitu, que era o Ano Novo dos Mesopotâmicos. Todas as vezes eles faziam leitura dessa cosmogonia, tá? Agora, eu gostaria de frisar uma coisa muito interessante aqui, que é a seguinte: os homens foram criados para substituírem os deuses. Então, os homens passariam a fazer o trabalho dos deuses. E como os homens começam a fazer barulho, muito barulho, os deuses resolvem destruir a humanidade. E eles resolvem fazer isso por meio de quê? Por meio do dilúvio. Eles tentam, então, fazem o plano para matar a humanidade, acabar com a humanidade e destruir por meio do dilúvio. Porém, esse plano vazado conta esse plano para Utnapishtim,
que é o Noé do mito mesopotâmico. Porém, esse não é o meu foco aqui. O meu foco é falar principalmente do mito do eterno retorno, termo cunhado por Mircea Eliade. Qual é a ideia aqui? Os homens foram criados para ordenar as coisas. Qual era a forma que os homens usavam para ordenar essas coisas? A partir do sacrifício. Então, os homens iam lá e sacrificavam numa determinada época do ano. E esse sacrifício fazia com que tudo voltasse àquele início, aquele arquétipo primordial, aquela ordem. Então, era assim que eles viviam. No entanto, o que acontece? Os mesopotâmicos, eles acreditavam que tudo era determinado pelos deuses. Os homens, eles eram predestinados. Eles já tinham a sua vida determinada anteriormente pelos deuses. Mesmo as suas personalidades já eram predeterminadas. Então, isso era incontornável, não havia o que fazer. Isso levou aos mesopotâmicos a desenvolverem um certo pessimismo. O pessimismo mesopotâmico é algo que está muito bem detalhado no livro do André Daniel Heinck. O que acontece? Para eles, a vida era um ciclo. Então, não havia o que fazer, tudo estava já pronto, determinado, não tinha como fugir daquilo. Era uma coisa só e sempre. Até por isso, eles costumavam procurar saber do futuro a partir da adivinhação. Eles tinham diversas técnicas de adivinhação. Como eles já tinham o destino predeterminado, então eles procuravam saber do seu destino a partir da adivinhação. Tá? E isso destoa bastante dos hebreus, porque era proibido a adivinhação. Agora, o interessante é que nós iniciamos falando de Abraão. Abraão era um mesopotâmico. Ele vivia e certamente compartilhava desse modo de pensar a existência, que era um modo de vida passivo. Não havia o que fazer. Tudo já estava determinado. Foi então que algo muito diferente aconteceu. Deus aparece para Abraão e o convoca a deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para um lugar que ele não sabia, que ele não conhecia. Ele devia abandonar a cidade, a família em que vivia, o padrão de eterna repetição do ontem, não para ir a um lugar determinado, mas apenas para ir. O lugar seria apontado durante o caminho. Ele encontrou o ingrediente da fé e é conhecido como o pai da fé. Ele deixou a segurança da eterna repetição e lançou-se ao desconhecido. Era um desconhecido que contava com a presença do próprio Deus. Assim, com essa nova proposta de compreensão da vida e da relação com Deus, o círculo da eterna repetição foi aberto. Abraão abraçou o desconhecido, abriu-se para a possibilidade do novo, que esse surpreendente Deus proporcionava. Então, Abraão ele vai romper com aquele ciclo. Abraão é o mesopotâmico que vai abandonar aquela vida cíclica, aquela vida passiva, e vai viver então a partir da direção de Deus. Ele é chamado de o pai da fé, porque ele passou a viver sem a necessidade de saber do seu futuro e sem aquele pessimismo que o seu povo mantinha. Abraão, o homem que rompeu com o mito do eterno retorno.